abraço do urso soviético estará prestes a fazer sentir-se de novo? O antigo dirigente do KGB que manda na Rússia aproveitará o pedido de ajuda do seu aliado bielorrusso para anexar o país vizinho? E nesse país, quantos anos mais durará aquela que alguns descrevem como a última ditadura europeia? Que métodos continuará a utilizar Vladimir Putin para neutralizar adversários como Alexei Navalny, envenenado no mês passado? É disto tudo e talvez mais que trata este episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Sejam bem-vindos, estamos a gravar na manhã de 21 de setembro de 2020 e nesta segunda-feira de claros tons outonais é nosso convidado José Milhares, o jornalista português que mais sabe deste assunto, um veterano que passou muitos anos na antiga União Soviética e na Rússia. Olá, Zé. Olá. Connosco está também a Ana França, jornalista do Internacional do Expresso, que tem coberto noticiário russo e bielorrusso. Olá, Ana. Olá. Eu sou Pedro Cordeiro, editor da secção, e este episódio tem a edição técnica da Joana Beleza. Zé, protestos na Bielorrússia que não parecem parar, insistência de Putin num tratado de união de Estados que já está a marinar há muitos anos, mas no qual Lukashenko não parece muitíssimo interessado, Navalny a despertar do coma e até Moscou a dizer que o planeta Vênus lhe pertence. Que mais nos irá acontecer? O que é que está a pensar o Kremlin? Qual é a situação atual da Rússia, da Bielorrússia? Como é que as peças deste quebra-cabeças se encaixam? Isto é uma situação, por um lado, extremamente complicada, que é a própria situação na Bielorrússia, mas, por outro lado, também é uma situação clara que a Rússia não vai deixar fugir a Bielorrússia da sua zona de influência. Neste momento, além do que está a acontecer aí na Bielorrússia e no caso de Navalny e no caso desse planeta, isto faz tudo parte da chamada guerra híbrida, porque eu não imagino que Vladimir Putin vá reconhecer que envenenou Navalny. Até porque sobre essa questão nós podemos falar mais atentamente. E a mim parece-me que se me perguntarem Putin poderia ter ordenado isto, eu diria que sim, mas que talvez não tenha sido ele a fazê-lo. Portanto, devemos estar a falar de níveis mais baixos do regime russo a querer mostrar serviço ou a agir porque se sentem legitimados para tal pelos discursos do líder? Ou grupos criminosos ligados aos serviços secretos e com acesso a este tipo de venenos. Se for esta última hipótese, isto é muito mais grave do que se Putin tivesse ordenado utilizar o veneno. Já revela um certo nível de descontrolo. Ora, isso é que isso a mim é que me preocupa. Porque já não é a primeira vez. Isto já é utilizado pelo menos desde os anos 90, ainda antes de Putin chegar ao poder. E algumas pistas apontam exatamente para esse cenário de que alguém nos serviços secretos tendo acesso a esse veneno que é proibido internacionalmente. Estamos a falar do Novichok, só para recordar os ouvintes. Exatamente, que nem sequer deveria já existir, porque a Rússia diz que não tem, que destruiu completamente este veneno, mas pelos vistos, e parece não haver dúvidas de que se tratou de envenenamento, ele continua a existir. Agora, o Kremlin nem vai reconhecer que foi o Kremlin que deu essa ordem, nem vai reconhecer que tal aconteceu na Rússia. Claro, nem é de esperar uma investigação séria por parte do Kremlin a quem serão os culpados desta tentativa, deste ataque, digamos, ou a tentativa de homicídio na última Acabará análise. Como acabaram os outros. A Rússia diz, nós não temos nada a ver com isso. E, desta vez, há a tese também habitual que foram os serviços secretos
estrangeiros que teriam organizado uma operação especial. Mas aqui coloca-se uma questão muito curiosa. Se os serviços secretos estrangeiros conseguem envenenar o político mais escoltado e perseguido pelos serviços secretos russos, quer dizer, Putin tenha cuidado. Desta vez foi o Navalny. Não sei se um dia não chegará a vez do Putin. Queria fazer uma pergunta. Em relação a isso, acha que a União Europeia vai fazer alguma coisa de sério naquela questão da ligação do gasoduto com a Alemanha? Porque, como se fosse... Está a haver aqui, ou pode haver aqui, duas pressões, não é? Tipo, a pressão por causa da Bielorrússia, que a Europa também, obviamente, não vai, a NATO não vai invadir a Bielorrússia amanhã, mas pronto, o Parlamento Europeu já diz que não vai aceitar a 5 de novembro, quando o Lukashenko sair, não vai aceitar... Quando o Lukashenko começar o seu mandato, não vai aceitar. Há uma espécie de pressão dos intelectuais, da elite europeia. E depois também esta questão do Navalny. Será que estamos aqui num cenário ideal para um push na União Europeia, para uma pressão extra a Putin? Pode resultar de alguma forma em alguma coisa, tendo aqui estes dois polos de pressão sobre ele, ou acha que não? Não, eu não acredito. E a União Europeia não tem alavancas para pressionar a Rússia de forma a ela mudar a sua política. E eu explico porquê. Claro que a suspensão da construção da chamada Corrente Norte 2 seria um pesado golpe nas relações entre a União Europeia e a Rússia. Isso irá também acarretar para empresas da União Europeia o pagamento de enormes indemnizações contratuais. Isto é o primeiro. O segundo momento é que a própria União Europeia, vive numa crise profunda e será muito difícil encontrar unanimidade para impor sanções mais a sério. E quais poderiam ser essas sanções mais a sério? Seriam as sanções muito graves que eu penso que neste momento a União Europeia não vai fazer, porque não pode até, que era, por exemplo, suspender a compra de petróleo e gás à Rússia. Mas isso iria ter consequências, em termos económicos, muito, muito, muito graves. Daí que Putin está mais ou menos à vontade. E as sanções ao regime na Bielorrússia já tem um bocadinho mais pernas para andar ou também não? É porque não é a primeira vez. Em 97 foram impostas primeiras e têm sempre sido impostas exatamente pelas mesmas razões. A democracia está a falhar, as eleições não são livres, só que nunca tive a ler uma análise grande sobre isso e de facto acho que ele não saiu. Continua a mesma influência, não deixou de ser violento para quem protesta, portanto a União Europeia também não tem conseguido que as sanções mudem ou pelo menos aliviem o regime de Lukashenko, e desta vez vai ser igual? Eu acrescentaria que na Bielorrússia, além disso, não há, neste momento, temos figuras da oposição ascendentes. Sim, mas não há mas até, uma enquanto, cola por exemplo, agregadora, na Rússia, não é? nós Claro. ouvimos falar de Navalny há uma série de anos, e na Bielorrússia, só este ano, a propósito das presidenciais, é que começámos a ouvir falar das figuras, de que já lá vamos, que protagonizam interessantemente no feminino, Sim, sim. neste momento. É, aliás, portanto, problema que muitos analistas focam em relação ao movimento de protesto. Não havia até agora um cabeça de cartaz, digamos mas assim. Agora, passando para tentar desanuviar um bocadinho a situação, porquê que as mulheres têm um papel tão grande nos protestos da Bielorrússia? Sabe porquê? Porque os maridos já estão na prisão. Certo, certo. Sim. Aliás, foram presas bastantes mulheres ontem por causa de um protesto, Sim, por causa de um filho de uma delas que foi posto num orfanato sem a mãe saber onde é que ele estava. Pois. Ela foi buscá-lo e ele não estava na escola. E reuniram-se uma data de mulheres à porta do orfanato, que foi uma coisa muito emotiva, não é? Exato. Porque ninguém sabia onde é que estava o miúdo, porque ela é da Associação Viasna de Direitos Humanos. Pois. E desapareceu. E está a acontecer bastante, não é? E as pessoas desaparecem ou ficam 3 dias numa prisão e depois Claro. batem, ouvem-se os gritos cá de fora. Há assim uma data de coisas meias muito graves, não é? Que não sei o que é que a Europa pode fazer. Podemos mesmo ficar calados? Estávamos a falar das sanções, por isso é que eu estou a perguntar. O problema é o seguinte: nós estamos na mesma situação. Lukashenko tem as costas quentes. Neste momento, e não sei se vocês deram conta que este fim de semana acontece uma coisa nova no protesto.
começa-se a ouvir o nome de Putin, que antes não acontecia. Ou seja, Putin começa a cometer um erro que vem cometendo há muito tempo. Ou seja, criar um espírito anti-russo em países onde ele não existia, como é o caso da Bielorrússia. Os protestos, quando começaram, eram contra Lukashenko, mas não eram, por exemplo, como os protestos da Ucrânia em 2013, não eram protestos a Super favor Europa, claro. da União Europeia. Eram apenas protestos contra Lukashenko, sem que houvesse uma vontade nítida de se afastar da esfera russa. E agora... por isso é que eu falava no abraço do urso. Eu não sei se os cidadãos da Bielorrússia que saem à rua contra Lukashenko não estão a sentir-se o medo da asfixia de um abraço russo. Sim, as pessoas com quem eu tenho falado têm-me dito isso, que têm medo que a Rússia tenha um papel mais preponderante na política no futuro. Já o tem. Neste momento, o principal responsável do que está a acontecer na Bielorrússia já não é Lukashenko. Ele já não tem poder de decisão. Ele já cometeu os erros todos possíveis e imaginários que devia cometer, mas aqui colocou Moscovo perante uma situação que Moscovo pretende resolver à maneira tradicional soviética, que é a soberania limitada. Ou seja, os países da sua zona de influência têm que bater a bola baixa porque Moscovo assim o exige. Explica-nos um pouco o que é este Tratado de União de Estados que há uns anos que existe já no papel, mas que nunca foi levado à prática e de que se voltou a falar agora. Isto corresponde a uma anexação na prática da Bielorrússia pela Rússia? É uma federação de Estados? O que é isto, afinal? Isto, em princípio, é um projeto de união destes dois Estados a médio ou a longo prazo. Ele não tem avançado muito devido à resistência de Lukashenko. É por isso que Lukashenko, antes das eleições presidenciais, uns aninhos antes, começou a brincar à democracia com a União Europeia. E levou essa União Europeia, que hoje se manifesta contra Lukashenko, até olhava para Lukashenko com um ar assim um tanto ou quanto simpático, porque Lukashenko aproveitava essas relações para irritar o Kremlin. E claro que o Kremlin queria coisas mais concretas e mais rápidas. Por exemplo, a questão da moeda única. A integração de dois Estados, para isso seria fundamental a criação da moeda única. O preço dos combustíveis, que Lukashenko utiliza muito para ganhar dinheiro, porque exige à Rússia que somos uma união de Estados, o preço tem que ser o preço do petróleo no mercado russo e não o da exportação. E assim, Lukashenko tinha uma grande fonte de rendimentos, tinha e tem, que era refinar o petróleo russo e vender a gasolina para a Europa e ganhava, digamos, muito dinheiro. Eu não sei se, por exemplo, a Europa vai optar por, como sanção, cortar essa entrada de gasolina bielorrussa, mas isso seria um forte golpe, mas não seria o golpe esperado pelo seguinte, como eu disse, Lukashenko tem as costas quentes, é apoiado por Moscou, mas também pela China, que tem fortes interesses económicos e começa a tê-los cada vez maior na Bielorrússia. Daí que eu penso que as sanções não irão dar aquilo que se exige. No que diz respeito à União de Estados, claro que Putin agora vai utilizar este momento de fraqueza de Lukashenko, que ele está extremamente vulnerável, para fazerem aquilo que não fizeram até agora. Ou seja, acelerar o processo de integração. E aí nós podemos pensar, e eu penso que é um cenário muito expectável, se não acontecer nada de extraordinário, é que nós vamos ter um processo de anexação, mas ao contrário do ataque relâmpago à Crimeia, vai ser o tal abraço, mas um abraço devagarinho. Quer dizer, mais devagar do que o ataque da Crimeia, mas irá acontecer.
E isso poderá passar, por exemplo, segundo aquele modelo que neste momento parece estar a ser levado à prática, que é obrigar Lukashenko a fazer uma revisão constitucional, a fim de entregar alguns dos seus poderes ao Parlamento e ao Governo, e preparar o campo para que se encontre um candidato aceitável para Moscovo e que a União Europeia, digamos, fique também mais calma e os Estados Unidos. Porque há uma espécie de cenário de democracia, encenação? Ou... Sim, isso aí vai haver. Dão-lhes uma cabeça, dão-lhes a cabeça do Lukashenko. Mas isso, por algo, isso se calhar é uma pergunta esperançosa. Isso pode correr mal? Ou, ao apoiar vários partidos, pode mesmo, de facto, as pessoas na Bielorrússia... Bom, agora não vamos deixar, agora já que temos este apoio, temos vários partidos, claro que a Rússia vai financiá-los e, portanto, vão estar provavelmente sob a alçada. Na Rússia também há vários partidos. Exato. Mas tal como há esta revolução, não é? Talvez as pessoas tomem isso como uma abertura, como não deixem o Parlamento deixar de ser, portanto, completamente controlado por Lukashenko para ser completamente controlado por Putin. Isso não há nenhuma possibilidade de abertura real? Aqui há uma coisa. Nós, quando estamos a falar de oposição na Bielorrússia, estamos a falar de uma oposição que está numa situação muito, mas muito, digamos, fraca e eu diria até mesmo numa situação terrível. Porque sabem que por muito que protestam não ganham. Não ganham. Eles podem ter a entrada de tropas russas no país se... Sim, esse foi o acordo feito. Se aquilo se estabilizar, Putin acaba por enviar. O Putin acaba por enviar polícia e tropas polícia de choque e o que mais for necessário. Ora, daí que este cenário, o Kremlin pode levá-lo a cabo segundo a sua vontade. Ou seja, obriga Lukashenko a fazer a revisão constitucional. Dentro de um ano ela está feita. Lukashenko convoca eleições antecipadas segundo a nova Constituição e então aí poderá aparecer alguns até candidatos que hoje estão na prisão a participarem numas eleições, mas alguns deles serão homens do Kremlin que não irão pôr em causa a política do Kremlin em relação à Bielorrússia. Portanto, voltando às mulheres que hoje protagonizam esta luta, Svetlana Tikhanovskaya, Verónica Tsepkalo, Maria Kolesnikova, não te vês para estas figuras e as figuras que atualmente inspiram, porque algumas já nem sequer estão no país, mas que continuam a ser figuras de proa desta rebelião, não te vês para elas um papel decisivo no futuro da Bielorrússia? Pergunto. Em relação à Svetlana, eu acho que não. E ela é sincera ao dizer que ela não quer ser presidente. Ela passou a encabeçar a rebelião, digamos, os protestos, devido ao facto do marido estar preso. A Maria, essa aí parece ter algumas qualidades para ser uma forte candidata, mas eu coloco outra vez a questão. As eleições não se vão repetir. Por isso, além de estarem na prisão, que uma está fora do país, exatamente. A Maria está na prisão, e eu não vejo como é que poderá acontecer de, por exemplo, uma delas se tornar presidente. Porque já vimos que, neste momento, Moscovo não aceita nenhuma dessas candidaturas e faz todos os possíveis para desacreditar essas mulheres, principalmente Tikhanovskaya, que vive na Lituânia, foi expulsa do país e que, neste momento, digamos, representa o protesto contra Lukashenko. Mas eu penso que, pelo menos é isso que eu venho a dizer desde há muito tempo, ainda antes destas eleições, que este cenário é um cenário previsível do que está a acontecer na Bielorrússia, só que desta vez mais longo do que o costume. Ou seja, como aconteceu em eleições anteriores,
no dia, ou melhor, na noite, em que eram anunciados os resultados, a oposição vinha para a rua, apanhava forte e feio da polícia e as coisas acalmavam-se. Desta vez eles estão digamos, a aguentar mais tempo, mas começa a ser só quase aos fins de semana. E depois aqui há uma coisa muito importante, que a oposição não conseguiu fazer, esteve quase para conseguir, que era paralisar o país. Ou seja, fazer com que os sindicatos, ou que a chamada classe operária das grandes fábricas bielorrussas passassem para o lado ativamente, porque alguns apoiaram, mas quando foi das greves pararam porque disseram: nós podemos ficar sem salários e ser despedidos e etc. E depois com aquele telefonema entre o Putin e o Lukashenko, logo muito antes deste encontro deles, eles pensaram, bom, se o gigante russo está atrás do nosso presidente, se calhar... Ora nem mais. Não é? E aqui há outro fator, que também é um fator muito importantíssimo. É que as forças da ordem praticamente não vacilaram. Sim, estiveram sempre com o regime. Ora, e porquê? Porque elas são muito bem pagas. Claro que a oposição contra-atacou de uma forma absolutamente... Fazendo aqui um paralelo transatlântico, que tem sido o drama da oposição venezuelana, que nunca conseguiu virar as Forças Armadas nem a polícia contra Nicolás Maduro. Ora, mesmo conta do resto das pessoas, pronto. Exato. Ora, a oposição faz um contra-ataque que eu acho muito inteligente, que foi publicar nas redes sociais o nome, fotografias, números de telefone, residências dos polícias, ou seja, daquelas guarnições que participaram no esmagamento dos protestos. E isto, claro, que é uma ação mais do ponto de vista moral. Eu penso que fisicamente não irá ter grandes consequências, porque eu não estou a ver a oposição bielorrussa a passar à via de factos. Aqui há uma coisa interessante que se deve, quando muita gente diz os coletes verdes em França, Amarelos. Ou amarelos, peço desculpa, e a Bielorrússia, aqui há uma diferença fundamental. É que na Bielorrússia os únicos que partiram uma montra foi a polícia. Os manifestantes bielorrussos, até hoje, que se saiba, e se tivessem queimado ou partido alguma coisa, nós já sabíamos, e é um protesto de um civismo pouco visto, que tira exatamente muitos dos argumentos àqueles que apoiam a posição russa e apoiam a legitimidade de Lukashenko. Porque, eu diria, infelizmente, há forças políticas internacionais, nomeadamente em Portugal, forças partidárias que apoiam claramente Lukashenko e a política russa na Bielorrússia, como há noutros países, principalmente em setores da extrema-direita na Europa e da extrema-esquerda em Portugal. Se ao menos deixassem alguém observar as eleições, não é? Ao menos isso. Não, o problema das eleições é que os observadores europeus não foram lá. Sim, nunca foram, não é? Portanto, não foram porque acham que não vale a pena. Não sei se também se entrariam, não foram convidados, não. Quer dizer, isso aí é sempre a questão, porque a Bielorrússia deixou entrar os seus observadores, certo, aqueles que lhe eram convenientes. Agora, a questão é que o OSCE ou outras organizações internacionais só vão se veem se existem condições mínimas para a realização de eleições democráticas. E quando chegam à conclusão que, por exemplo, já durante a campanha a maioria dos candidatos estão na prisão, quer dizer, acho que não... A ida deles até pode estar a dar um cunho alegadamente legítimo a umas eleições que se sabe que não vão ser. Ora, exatamente. Alargando um bocadinho o campo da Bielorrússia, a própria Rússia, neste atual momento, com um mundo que se polariza por um lado entre guerras comerciais, mas também por influência diplomática entre os Estados Unidos e a China, e em que
com cuja dimensão, corrijo-me se eu estiver errado, a Rússia neste momento não pode de maneira nenhuma competir, com presidenciais nos Estados Unidos dentro de mês e meio, menos até, que podem mudar muito, podem mudar o estado de coisas e a relação entre os Estados Unidos e a Rússia. Em que é que ficam os desejos indisfarçados de Putin de reerguer a Rússia enquanto grande potência mundial? Que lugar é que há, que espaço é que há para a Rússia, sendo que o líder é também é contestado, mas não está ameaçado de maneira nenhuma, e acabou de se fazer carimbar nas urnas até 2036, praticamente. Que espaço tem Putin para estas ambições neste mundo em que, por um lado, ele internamente está consolidado, mas externamente parece não haver uma grande margem de manobra para a Rússia no grande cenário da macropolítica externa, digamos assim. Digamos que, efetivamente, se nós olharmos para as coisas objetivamente, os russos, em termos internacionais, têm feito tudo precisamente aquilo que querem e mais do que queriam. A Rússia está a ter um papel enorme, teve na Síria, está envolvida na Líbia, está, já para não falar, da Crimeia, de violar fronteiras na Europa, agora na Bielorrússia, e nesse sentido Putin até pode estar orgulhoso do trabalho que fez. Aqui o problema é o outro. O problema é a própria Rússia, se tem capacidades para fazer este tipo de políticas ou não. O problema é que, a mim parece-me, que se está a repetir o problema soviético. Aqui os olhos comem mais do que a barriga. Ou seja, a União Soviética, uma das principais razões de ter rebentado foi a sua política externa expansionista. Nomeadamente, lembremos, por exemplo, Angola, Moçambique, Afeganistão, sem dúvida, Etiópia, etc. Enquanto o preço do petróleo dava para esses luxos, a União Soviética lá andou, prejudicando fortemente o nível de vida dos seus cidadãos. Isto é importante assinalar. O preço do petróleo caiu em meados dos anos 80 e a Rússia, digamos, a economia russa, veio por ali abaixo e a União Soviética mostrou ser, efetivamente, o tal gigante com pés de barro. E é isso que pode acontecer, à Rússia. É porque este tipo de política externa não está a levar, por exemplo, à modernização tecnológica e científica da Rússia. Ou seja, a economia russa continua a ser marcada por grandes exportações de matérias-primas e não de tecnologia. Temos, claro, a questão da famosa vacina, mas ainda não está nada provado, está longe de estar provado, e digamos pouco mais. E esse tipo aquele planeta é nosso, porque foi lá uma sonda nossa primeira e... É um pouco como aquela bandeira no fundo do mar do Ártico para marcar terreno nas rotas comerciais que se adivinham para o futuro. Não é? Exato. E aí eles até podem já tentar alugar o Sol ou algum astro mais distante, porque, digamos, isso aí é pouco consolador. Daí que a situação interna na Rússia tende a deteriorar-se. Porque a segunda onda de coronavírus também está a chegar à Rússia, por exemplo. Os russos dizem, nós estamos a manter o tal Planalto. Mas o Planalto continua durante estes meses todos a um nível e agora está mesmo a subir outra vez. E isto aqui também vai ter implicações internas. O problema aqui é o seguinte, é que a Rússia é um país enorme. Por exemplo, nós ouvimos
aquelas manifestações em Khabarovsk, no extremo oriente russo, que já são mais longas do que na Bielorrússia. Começaram bem antes. E todos os fins de semana continuam. E a polícia faz de conta que não há nada. E o Poder Central a mesma coisa. Pura e simplesmente ignora. Mas porque é muito longe? É porque é muito longe, é porque não constituem perigo de se transformar Regime uma onda central. nacional, etc. Claro. E esse é o problema. Por isso, o problema da Rússia, tal como aconteceu na União Soviética, é que nós, pelo menos realisticamente, não podemos dizer que será um movimento de contestação a pôr em perigo o regime de Putin. Não. O regime de Putin poderá vir a ser posto em causa pela própria elite russa ou por parte dessa elite quando as coisas, em termos de meios económicos e financeiros, começarem a correr mal. Aí sim. E estaremos cá certamente para acompanhar o que se vier a passar, quer na Bielorrússia, quer na Rússia. Agora, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas há aquela parte do podcast a que não podemos furtar-nos. Eu vou começar aqui pela Ana para lhe perguntar se neste momento houvesse possibilidade de viajar sem restrições, covídicas ou outras, para qualquer parte do mundo, para onde irias tu e porquê? Até há na Europa, vá. As coisas estão, né? Uma pessoa consegue com um Não é teste, impossível- com um não é testezinho, impossível viajar. com um Mas testezinho. se não houvesse restrições nenhumas, para onde ias? Provavelmente ia para o mesmo sítio onde se calhar vou. Agora vou ter férias e provavelmente vou tentar ir à Grécia. Porque, bom, no dia 8 de outubro vai fazer 5 anos do nascimento do campo de refugiados de Moria, que ardeu, como sabemos. E esta quarta-feira sai finalmente o Pacto para as Migrações da União Europeia. E eu acho muito interessante tentar entender o que é que está ali a acontecer, porque em 6 dias foi construído um campo, não é? 6 dias. E as pessoas já estão quase todas lá dentro e eu gostava muito de ir entender como é que se abre um capítulo para aquelas pessoas quase igual ao que foi nos últimos 5 anos. Deve ser bastante angustiante. Gostava muito de ir falar com essas pessoas, mas ao mesmo tempo também tenho visto a meteorologia na Grécia, que continua nos 28, 29, 31, portanto é mais ou menos um sítio perfeito para uns mergulhos numas cavernas e ao mesmo tempo entender um bocadinho mais sobre política europeia e de integração. Muito bem. A propósito do Pacto para as Migrações, eu permite-me chamar a atenção dos ouvintes para a entrevista que o Expresso Online publicou ontem com a comissária europeia, Ylva Johansson, que diz ter grandes esperanças para a presidência portuguesa, que se exerce no primeiro semestre de 2021, para esta magna questão europeia. Vou passar agora ao Zé. Para onde irias, Zé, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo? Eu, nesse sentido, não... Estou um bocado cansado de viagens e diria que iria lá para fora, cá dentro. Porque há lugares que eu em Portugal ainda não conheço e gostaria ainda de os ver ou de os revisitar. Agora, digamos, gostaria de ir à República, ao país da minha mulher, por uma questão de que gosto, que sempre que é a Estónia. A Rússia não me... Neste momento acho que não há condições objetivas nem subjetivas para lá ir. Se eu tivesse a vossa idade jovem, então aí queria estar na Bielorrússia. É verdade, deve ser bastante incrível ver a fazer aqueles... reportagem. É verdade. Sim, senhor, e com estas sugestões ou desejos e sonhos de viagens
vamos despedir-nos dos ouvintes nesta emissão do Mundo a Seus Pés. Resta-me agradecer à Ana França e ao José Milhazes a sua participação, à Joana Beleza pela edição técnica e a si que esteve desse lado a ouvir-nos e com quem marca encontro daqui a 2 semanas com outro assunto. Não se esqueça que para a semana, não havendo o Mundo a Seus Pés, há o outro podcast da secção internacional, o África Agora, conduzido pela Cristina Pérez e que se centra evidentemente naquele continente. Não perca, para a semana e para a outra. Até lá. Obrigado.